Como um mangá pode ter criado uma geração inteira de atletas num país que nem ligava para basquete? Um esporte de gigantes jogado por atletas conhecidos pela sua altura, força física e explosão. Um jogo rápido e intenso onde tudo acontece em segundos. 24 segundos, para ser mais exato. Quando nós pensamos em basquete, é praticamente impossível desassociá-lo dos Estados Unidos e principalmente da NBA. Especialmente entre as décadas de 80 e 90, quando a liga começou a se tornar um fenômeno mundial. A rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers de Larry Bird e Magic Johnson, que protagonizaram as finais da NBA por 3 vezes durante a década de 80, os Bad Boys do Detroit Pistons, liderados por Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman e Bill Laimbeer, o Dream Shake de Hakeem Olajuwon e, claro, o Chicago Bulls de Michael Jordan ajudaram a transformar o basquete em mais do que um esporte, mas em um espetáculo, uma linguagem, um fenômeno cultural talvez. Ao longo dos anos, ele foi ficando cada vez mais presente nos comerciais, nos filmes e na moda de certa forma. Os tênis já não eram exclusividade das quadras, assim como as jerseys, e você sabe. Como todo fenômeno cultural americano, ele não demora muito para começar a se expandir para além das fronteiras do Tio Sam. Inclusive para um lugar que, à primeira vista, não parece exatamente o lugar ideal para o basquete se tornar um esporte popular. O Japão, onde se passa a nossa história. Não me entenda mal, não é que o basquete não existisse no Japão antes da década de 80 e 90, mas não passava nem perto de ser um esporte que a gente pudesse chamar de popular. Isso porque as transmissões de esportes internacionais eram bastante raras, porque na verdade, as taxas para retransmitir esses jogos no país costumavam ser bem caras e a maioria dos japoneses só tinham acesso a canais de TV aberta. Isso sem contar o fato de conseguir imaginar que um esporte, praticado majoritariamente por pessoas altas, pudesse se tornar popular em um país que a média de altura de um homem adulto é mais ou menos 1,70 m. E mesmo assim, apesar de tudo isso, o basquete ainda encontrava o seu espaço, ainda que pouco, porque muitas escolas tinham ginásios cobertos que serviam para os alunos poderem praticar qualquer tipo de esporte que fosse, e o basquete era até que relativamente comum nesse cenário. Então, embora a maioria esmagadora das pessoas tenham optado por não seguir carreira profissional, muitos jovens entraram em contato com o esporte durante a adolescência. Um desses jovens, Takehiko Inoue, que começou a praticar basquete no colégio por um motivo muito nobre. Impressionar garotas, é claro, mas que acabou se apaixonando pelo jogo ao ponto de, anos mais tarde, juntar suas duas grandes paixões, mangás e basquete, para revolucionar o esporte no Japão. E assim nascia Slam Dunk. Olhando um pouquinho para trás, tudo indicava que um mangá sobre basquete lançado no Japão nessa época tinha tudo para dar errado. Inclusive, o próprio editor de Takehiko Inoue supostamente chegou a alertá-lo sobre esse assunto, dizendo que, bom, esse era um esporte um tanto tabu no país. Nada disso parecia muito promissor e mesmo assim foi um sucesso estrondoso. Slam Dunk é até hoje um dos 5 mangás mais vendidos da história da Weekly Shonen Jump, superando a marca de 170 milhões de cópias em circulação mundialmente. Mas por quê? Hanamichi Sakuragi não é exatamente um protagonista comum de mangá shonen. Ele não é particularmente uma boa pessoa. No começo do mangá, ele é um adolescente encrenqueiro, um típico valentão que se envolve em brigas. Não é naturalmente talentoso, não embarca na aventura pelos motivos certos, muito pelo contrário. Sakuragi só entra no time de basquete para tentar impressionar uma garota, Haruko, a irmã do capitão do time do Shohoku. Coincidência? E isso por si só já quebra uma expectativa muito comum nesse gênero. Normalmente essas histórias começam com alguém que, assim como seu companheiro de time e grande rival Rukawa, já ama o jogo. Tem um talento nato, tem um sonho e um objetivo claro. Mas em Slam Dunk não. O protagonista começa realmente do zero. Ele não conhece e não respeita o jogo, assim como não respeita a hierarquia que existe dentro de um time, o que de certa forma ajuda a aproximar um público mais leigo da obra. Sakuragi é alguém que, assim como boa parte do japonês médio leitor de Slam Dunk no início da década de 90, entrava e se aprofundava no universo do basquete pela primeira vez, e que naturalmente, quase sem perceber direito em que momento isso aconteceu, essa piada e desprezo pelo esporte viram disciplina. Ainda que no caso de Sakuragi seja uma disciplina bem a seu modo.
esforço e uma paixão genuína pelo jogo e pela vontade de se tornar um grande jogador de fato, mesmo que, na cabeça dele, ele tenha certeza que já o é. Para além de seus personagens, Slamdunk funciona tão bem porque, acima de tudo, o próprio basquete funciona muitíssimo bem dentro da obra. Cada partida disputada ao longo da história parece de fato real. O domínio do ritmo e da tensão da narrativa é tão magistral por parte de Takehiko Inoue que o mangá não parece meramente uma representação do jogo. Parece um jogo de fato rolando naquelas páginas. Os jogos se estendem por volumes inteiros e você simplesmente não sente o tempo passar. Eu mesmo me lembro de ter pego o último jogo da série pra ler, que tá mais ou menos ali nos últimos 5 ou 6 volumes do mangá, e ler tudo numa tacada só. Absolutamente hipnotizado pela agilidade, os movimentos e principalmente os traços que flutuam entre o extremamente realista, ainda mais comparado com o padrão de mangá shonen da época, e o divertidamente caricato. E põe divertidamente nisso. Slamdunk é sem dúvida nenhuma um dos mangás mais divertidos que eu já tive o prazer de ler em toda a minha vida. Para além disso, como eu já disse, para quem nunca teve contato com o esporte, ele ainda é bastante acessível, porque o próprio mangá já vai te ambientando com o jogo aos poucos, seja nos erros e treinos do Sakuragi ao longo da obra, seja pelas inserções do próprio Takehiko Inoue, que se coloca como personagem Dr. T, explicando um pouco das regras, posições, movimentos e jogadas do basquete. Mas para quem já é fã do esporte, Slamdunk consegue te entregar ainda mais coisa além disso, como as diversas referências diretas e indiretas da NBA, por exemplo, dentro da obra. Alguns dos personagens têm pôsteres de lendas da NBA colado nas paredes de seus quartos. E para complementar, muitos fãs comparam o estilo de jogo de Sakuragi, assim como, guardadas as devidas proporções à sua aparência, a de Dennis Rodman. Ambos conhecidos pela sua força física, dedicação na defesa e habilidade para pegar rebotes, jogando na posição de ala pivô e usando a camisa 10. Kaede Rukawa teria sido inspirado no próprio Michael Jordan, um talento absurdo e um tanto arrogante, com um estilo de jogo um pouco individualista, mas com uma capacidade única de gerar jogadas e pontuar para sua equipe. No quesito de aparência, Rukawa joga sempre com Air Jordan 5, assim como uma característica faixa no braço esquerdo. O capitão do time de Shohoku, Takenori Akagi, é frequentemente comparado a Patrick Ewing, embora alguns fãs também vejam semelhanças no estilo de Akagi com David Robinson e Hakeem Olajuwon por conta dos bloqueios. Enfim, tudo isso só demonstra o caráter muito pessoal que tem essa obra, porque ainda que a maioria dos fãs não tenham pego esse monte de referência na época, Inoue optou por colocá-las ali mesmo assim, criando uma ponte para que os fãs, à medida com que fossem se aproximando do basquete, começassem a criar essas conexões. Assim como ele poderia atrair fãs de basquete a se interessarem mais por mangá através de Slamdunk. E isso realmente deu certo. Slamdunk cativou o público e logo passou a fazer parte do Big Three da Weekly Shonen Jump nos anos 90, juntamente com Dragon Ball de Akira Toriyama e o Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. Não eram tão raros os casos de jovens leitores que mandavam cartas para Takehiko Inoue dizendo que eles tinham começado a praticar basquete influenciados por Slamdunk. Em 1990, pela primeira vez na história, a NBA sediaria um jogo de temporada regular fora dos Estados Unidos. O destino? Tóquio, para receber Utah Jazz e Phoenix Suns. Depois disso, o Japão ainda receberia mais 12 jogos de temporada regular da NBA entre 1990 e 2003, isso sem contar os jogos de pré-temporada, sendo o último deles em 2022, disputado entre Golden State Warriors de Stephen Curry e Washington Wizards. Mas não para por aí. A influência do mangá foi tão gigantesca que o número de praticantes de basquete dentro do país cresceu exponencialmente. Em 2006, Takehiko Inoue, em conjunto com a editora Shueisha, cria um Slamdunk Scholarship, um projeto cujo objetivo era de financiar estudantes japoneses a irem para os Estados Unidos praticar basquete e começarem a se desenvolver profissionalmente dentro do esporte, tendo a chance, inclusive, de, quem sabe, serem escolhidos para a NCAA, a Liga Universitária Americana de Basquete. 10 anos mais tarde, em 2016, o Japão decide criar uma Liga Nacional de Basquete Masculino, a B-League, filiada à FIBA e nascida da fusão da National Basketball League e da Liga Independente BJ League, viabilizando uma Liga Nacional unificada, organizada e sustentável capaz de elevar o nível de competitividade do basquete japonês internacionalmente. Mas o impacto real de tudo isso ainda estava por vir.
Em 1992, ano da lendária seleção americana, o Dream Team, campeão das Olimpíadas de Barcelona desse mesmo ano, Takehiko Inoue escreveu uma nota no mangá que mais parecia com um sonho impossível de se alcançar naquela época. Ele dizia: "Eu quero ver a seleção japonesa nas Olimpíadas. Se as crianças que começaram a jogar por causa de Slam Dunk crescerem e fizerem isso acontecer, eu vou chorar." Naquela época o Japão era um completo zero à esquerda no cenário de basquete mundial, não tendo conseguido se classificar para jogar uma Olimpíada nessa modalidade desde 1976. Mas o tempo passou, e essas crianças cresceram e novas gerações de leitores vieram. E 31 anos depois, liderados por jogadores como Rui Hachimura, Yuta Watanabe e Yuki Kawamura, fãs declarados do mangá, o Japão se classifica para as Olimpíadas de Paris de 2024 por méritos próprios, ao garantir a vaga como o melhor time do continente asiático na Copa do Mundo de Basquete da FIBA em 2023. A trilha sonora da conquista, cantada a plenos pulmões pelos japoneses no estádio, Dai Zero Kan, o tema do filme The First Slam Dunk, lançado em 2022 e dirigido pelo próprio Takehiko Inoue. Sabe, eu não quero ser o grande estraga-prazeres dessa história que parecia estar indo tão bonita até agora. Mas o desfecho dessa história foi tal qual o desfecho do próprio mangá para muitos fãs, com 3 derrotas, em 3 jogos, incluindo um 102-84 contra o Brasil, e sem conseguir se classificar para as quartas de final, um tanto abrupto e, de certa forma, decepcionante. Mas um legado de verdade vai muito além das táticas e de um resultado ruim em uma competição. É sobre a mentalidade que o mangá impregnou nos jogadores japoneses. Até o fim, nunca perca a esperança. É quando você desiste que a partida acaba. Mesmo nas derrotas diante de seleções como Brasil e França, mesmo com jogadores como Rui Hachimura sendo expulso após marcar 24 pontos em uma partida, a seleção japonesa lutou até o último segundo, provando que o espírito do time de Shohoku de nunca se entregar deixou de ser um mero roteiro de ficção para se tornar o DNA do basquete japonês. Antes das Olimpíadas, o alarmador da seleção japonesa, Yudai Baba, disse: "Sem Slam Dunk, o basquete não seria tão popular no Japão." Mesmo na época em que a seleção japonesa não conseguia vencer, Inoue continuou desenhando e sonhando por nós, e por causa disso conseguimos alcançar o sucesso gradualmente. E é por tudo isso que eu gosto de pensar que hoje, quando um jovem basqueteiro entra em quadra no Japão, ele não está apenas jogando basquete. O que ele faz, na verdade, é carregar um legado e transformar em realidade um sonho plantado há mais de 30 anos por Ryota Miyagi, Hasashi Mitsui, Kaede Rukawa, Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi e, claro, Takehiko Inoue.